Olá pessoal, tudo bem? E sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo onde hoje eu vou contar uma história para você que é surpreendente. Então fique até o final desse vídeo que você vai ver que história que eu vou contar, falando um pouco dessas sincronicidades da vida, né? Desses sinais que a vida dá e que a gente às vezes não sabe interpretar, mas que quando a gente liga os fatos parece que muita coisa começa a fazer sentido, tá bom? Eu vou começar, ó, eu tô aqui ao lado do Jardim de Luxemburgo, aqui em Paris, e há 10 anos atrás, em 2012, depois que eu voltei da China, a gente parou aqui em Paris e foi a minha primeira viagem internacional. E eu não conhecia nada de nada. E aí eu perguntava para as pessoas, né, o que eu tenho que visitar, onde eu tenho que ir, e as pessoas me falavam, ah, vai na torre, vai no arco, vai no Louvre, vai não sei aonde, mas ninguém nunca falou para eu visitar o Panteão. E eu, quando olhei, né, comprei um mapa e olhei que tinha um panteão e nem sabia o que era um panteão, eu falei assim, cara, eu tenho que ir nesse lugar. E eu lembro que eu tava num grupo e falei com o pessoal do grupo, e o pessoal do grupo falou assim, ah, Rafael, eu não quero ir lá não, cara. Eu quero fazer outras coisas aqui. Então tá, então eu vou sozinho. E aí eu tava vindo exatamente por essa avenida, o meu hotel ficava aqui atrás. E aí eu tava com o mapa na mão procurando o tal do panteão que eu queria conhecer. E aí eu tava vindo por essa rua e de repente eu me deparo com o senhor e pergunto para ele, né, exatamente próximo aqui de onde eu tô, e eu pergunto para esse senhor, onde que fica o panteão? E aí ele aponta do lado. E, gente, quando ele aponta ao lado, eu tava exatamente aqui onde eu tô, vou virar aqui para mostrar para vocês. Eu me deparei com aquela imagem ali, ó, tá? Talvez não dê para vocês perceberem, mas aquela imagem ali, ela é muito maior ao vivo do que vocês estão vendo aqui, tá? Ela é muito mais imponente, ela é muito mais forte. E, gente, eu tava exatamente por aqui assim, porque eu lembro de ter visto a fonte, eu lembro de ter visto a construção ali, e aquilo me congelou. Por que que aquilo me congelou? Porque naquele momento que eu parei e olhei aquela imagem ali, eu falei assim, cara, eu já vi isso em algum lugar. E eu não sabia explicar o que que era isso, né? E aí quando eu cheguei lá, nesse dia estava fechado e no outro dia eu voltei e fui entender o que que era o Panteão, tá bom? E agora eu vou para lá, exatamente ali na ponta, e eu vou continuar contando essa história para você. E aí, gente, eu cheguei até aqui, ó, até esse monumento aqui onde eu tô mostrando, agora eu tô mais perto, né? E tá escrito ali: aos grandes homens a pátria é grata, né? Como se fosse um reconhecimento da pátria a pessoas, né? As celebridades francesas, a grande personalidade, não vou dizer celebridade, mas personalidades francesas que, de certa forma, prestaram serviço, foram relevantes para o país, né? Enfim. Mas por que que eu tô contando tudo isso, tá? Porque quem me conhece mais de perto, né? Quem sabe um pouco, um pouco da minha história, sabe a minha ligação com a cultura francesa, né? Os meus professores, né, referências são franceses. Eu aprendi francês em um ano, eu não sou fluente, mas eu consigo me comunicar tranquilamente aqui, pedir as minhas coisas, conversar com alguém. E eu não acho isso racionalmente normal, tá? Porque eu acho que tem alguma coisa a mais aí. E aí, o que que acontece? Em 2020, eu estava fazendo uma mentoria de comunicação com a Sheila, com a minha amiga Sheila Silva, e eu comentei com ela sobre essa minha relação com a França. E ela falou, ah, Rafael, você já buscou a sua história? Eu contei essa história do Panteão. Aí ela falou assim, você já buscou a história do Panteão? E aí eu falei assim, não fui buscar, sei mais ou menos, mas não fui buscar, não fui me aprofundar. E aí eu fui me aprofundar na história do Panteão. E, gente, eu descobri que aqui está enterrado um cara que começou a ter um significado muito forte na minha vida, né? Pelas coincidências e sincronicidades. E aí ela falou assim, Rafael, busca a história desse cara. Gente, eu fui buscar a história desse cara e tem muita ressonância com a minha história, né? Ele foi assassinado no antes do início da Primeira Guerra Mundial, exatamente porque defendia muito as ideias, né? E eu sei que às vezes eu defendo as minhas ideias e que eu sou um pouco questionado, e isso me gera um certo conflito. Mas independente disso, gente, o que eu quero dizer? O cara que está enterrado aqui, que tá no Panteão, que é aquele lugar que eu tava lá embaixo, que eu arrepiei, que eu tive um déjà vu,
a sensação de já ter tido aqui, de já ter visto isso aqui, de já ter vivenciado isso aqui. Gente, o Noções da Existência, que é o meu curso de formação, o primeiro slide do curso é uma frase exatamente desse cara. E eu não fazia a menor ideia disso. Essa frase foi uma frase que a Josi, minha professora, que a gente está indo para imersão lá na Bélgica, utilizou durante um treinamento, um curso dela. Eu achei aquela frase extremamente interessante porque ela fala exatamente da gente levar a nossa verdade para o mundo, não no sentido egóico, mas fazer com que a gente questione aquelas verdades que sempre falaram para a gente como verdades absolutas, mas que na verdade não passam de maneiras, né, de pontos de vista. E se a gente não questiona isso, a gente limita a nossa vida. Então, gente, por que eu tô aqui, né? O primeiro slide do Noções da Existência, que é o meu curso de formação de terapeutas, que foi o início dessa minha trajetória como professor. Se não fosse Noções da Existência, com certeza você não estaria vendo esse vídeo aqui agora, porque foi a partir do Noções onde tudo começou. Então, olha só, né? A minha ressonância com o lugar, a história do cara. Ainda tem uma outra coisa. Quando eu fui procurar a história do cara no Google, gente, quando eu botei a foto do cara na internet, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal de forma tamanha que eu precisei naquele dia desmarcar os meus pacientes e ir para casa descansar, repousar, porque eu não tinha condições físicas de atender os pacientes que eu tinha marcado aquele dia. Rafael, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma memória aí, uma ressonância de história, de conflitos, por que não, né? Não sei qual que é a minha história com essa pessoa, né? Mas, de alguma maneira, eu acredito que exista, né, ali uma sincronicidade que me leva a vivenciar tudo dessa maneira. Não foi à toa que eu escolhi a frase, né, dessa pessoa, ele se chama Jean Jaurès, né, que não foi à toa que eu escolhi a frase dele para começar o Noções e falar exatamente sobre aquilo que eu falo muito sobre a verdade, né? Sobre a gente questionar a vida que a gente leva, tudo que a gente aprendeu para construir cada vez mais a nossa identidade baseada naquilo que a gente deseja pra gente. Gente, essa história é muito bizarra, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito incrível, porque ela mostra exatamente os pontos cegos que todos nós temos. Isso eu estou contando na minha história, mas eu tenho certeza que você tem isso na sua também. E o que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou entrar ali e vou fazer um ato simbólico para o Jean Jaurès. Ah, você vai fazer o quê? Sei lá, eu vou simplesmente agradecer por ele ter entrado na minha vida dessa forma e me ensinado coisas que, se eu não tivesse caminhado por esse trajeto, eu não ligaria esses fatos, não entenderia mais sobre o meu conflito de muitas vezes me sentir julgado por defender aquilo que eu acredito, e eu estou cada vez mais melhorando isso. E quanto mais eu melhoro isso, mais eu fico livre e disponível por defender aqui aquilo que eu acredito. Não quero convencer ninguém, mas tem gente que vai, né, ter afinidade, tem gente que não vai ter, e tá tudo certo. Ninguém é dono da verdade. Mas eu particularmente acredito nisso tudo que eu falo para vocês, que eu compartilho com vocês. Por quê? Porque foi exatamente aquilo que mudou a minha vida. Então, gente, de 2012 para cá, 10 anos, quando eu tava lá embaixo, ó, né, tava lá embaixo, apontando aqui, eu subi tudo a pé, né, até hoje, quantas coisas essa história já me ensinou, né, e quantas vezes, já é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui, gente. Acho que é a 12ª vez que eu venho para Paris. O que eu falei para vocês, eu não acho isso muito racional. O que me sempre traz para cá? Por que eu sempre volto para cá? Qual é a ressonância que eu tenho com esse lugar? Entende? E todos nós temos algo na nossa história que, de alguma maneira, se a gente souber ler os sinais, a gente vai poder interpretar isso dessa maneira. Cara, comenta aqui. Coloca aqui o que vocês acharam dessa história, né? Ah, isso é coisa de maluco, isso é maluquice, vocês gostaram? Como é que foi? E os alunos do Noções, olhem lá a apostila 1 de vocês e leiam aquela frase, né? Alguém coloca aqui aquela frase. Para quem ainda não fez o Noções, se não fez, está perdendo, se inscreve na próxima turma, tá? Que exatamente é a frase do Jean Jaurès, e agora eu vou lá dentro fazer o meu ato simbólico para ele, tá bom, gente? Estou muito feliz de compartilhar essa história com vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.